Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, e hoje estou aqui para conversar contigo sobre o CMC. O que é o CMC e para que ele serve? Bem-vindos ao canal. CMC é uma sigla que significa carboximetilcelulose. Trocando em miúdos, ele é um emulsificante. Hoje em dia a gente compra CMC em lojas para insumo cerâmico que ele é sintetizado em laboratório. Ele é totalmente inorgânico. Mas a real é que o CMC é a mesma coisa que o emulsificante de sorvete que você compra em loja para fazer doce. Só que lá ele é orgânico. O CMC é isso aqui, um pó muito fino branco. Quando eu aprendi a fazer cerâmica e comecei a misturar os meus próprios esmaltes, eu aprendi que a gente tinha que pingar umas gotinhas de cândida ou água de lavadeira no esmalte porque ele embolorava. O que hoje eu vim a descobrir depois de estudar. Aquele CMC que a gente comprava provavelmente era orgânico, então realmente ele mofava, ele tinha que ser guardado na geladeira, ele tinha um tempo de validade por conta do mofo. Aí hoje em dia, esse CMC que a gente compra, eu também não guardo mais ele na geladeira. E às vezes ele pode mofar sim, porque tem outras coisas no esmalte que são orgânico, eu coloco também argila em pó, enfim. E às vezes o esmalte mofa. E às vezes até o próprio CMC feito, ele cria um bolor em cima. Mas eu nunca joguei fora. Eu bato ele de novo e uso ele mofado mesmo e nunca deu problema. Porque o mofo é algo orgânico que a 800, 900 graus é queimado. Então ele vai embora e fica só o que é inorgânico mesmo. Antes de eu te mostrar como que a gente prepara o CMC, eu quero que você entenda o que é, para que ele serve, na verdade. Imagina o seguinte, o esmalte cerâmico, como a gente viu nos vídeos anteriores, e não é por coincidência que eu estou falando agora na sequência sobre CMC. O esmalte, ele é um conjunto de matérias-primas que são misturadas todas em pó e depois a gente acrescenta um veículo. O que é esse veículo? É um meio que vai transportar toda essa matéria-prima para cobrir a superfície cerâmica. Por quê? Se eu não tiver esse meio, esse transporte que leve a matéria-prima, que leve o pó para grudar na peça de cerâmica, como que eu vou esmaltar um copo, por exemplo? Então vamos supor, eu tenho essa peça aqui que eu vou levar para o forno. Como é que eu vou fazer para o esmalte grudar aqui na parede? Se ele está em pó, óbvio, né? Eu vou pôr aqui, ele vai cair, ele não vai grudar. Então, o que eu preciso? Eu preciso de alguma coisa que transporte esse pó, que é o esmalte, para cima da peça e que grude. Esse é o papel do veículo no esmalte. E o veículo pode ser água pura, pode ser o CMC, pode ser uma série de outros elementos que fazem o esmalte ficar aderido na superfície cerâmica, resista à gravidade para não cair, e aí durante a queima, o que ele vai fazer? Ele vai começar a derreter e aí ele vai grudar mesmo. O CMC é esse veículo. Então, o pessoal se confunde muito assim, eu coloco CMC ou água? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. O CMC vem em pó. Para eu conseguir usar o CMC como veículo, eu preciso primeiro diluir ele. Então, vamos aprender agora como diluir o CMC. Para preparar o seu CMC, você vai precisar de 1 litro de água quente, eu já esquentei aqui na jarra térmica, 1 colher de sopa de CMC em pó e um liquidificador. Atenção nesse ponto. Esse CMC que eu estou usando, que eu falei que é 1 colher de sopa, é o CMC que eu comprei especificamente na loja de suprimento cerâmico. Ele é um CMC não orgânico, sintetizado em laboratório. O CMC que a gente compra na loja de doce, que é vendido para emulsificante de sorvete, ele é muito mais forte. Então você utilize 1 colher de sobremesa, senão vai acontecer como aconteceu comigo, que virou uma papa e eu
fiquei com o CMC preparado para quase 6 meses, porque eu só ia adicionando água para ver se ele ficava um pouquinho mais líquido. Então agora você vai juntar os ingredientes no liquidificador, a água, a colher de CMC e vai bater. Por que que a água tem que ser quente? Para dissolver muito bem, senão ele empeloca. Depois que eu bati mais ou menos 1 minuto no liquidificador, ele fica com essa consistência aqui, ó. Ele até tá um pouco grosso. Se ele ficar grosso desse jeito, não tem problema nenhum. É só você adicionar água e dar uma mexidinha. Você pode até guardar ele um pouquinho mais grosso assim, e depois conforme você for usando, você diluir mais. O ideal é que ele fique assim, como se fosse, sabe pêssego em calda? Aquela consistência da calda do pêssego, sabe? Isso varia bastante, às vezes a temperatura da água influencia, o tipo de CMC. Não precisa fazer ele muito grosso não, deixa ele mais assim, mais parecido com essa calda de pêssego mesmo. Agora sim, ó. E aí pode ser água fria que você tá acrescentando para acertar a densidade dele. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, a primeira água ela tá morna, mais pro quente assim, porque ela dissolve bem as pelotas. E aí agora sim, ó, tá vendo? Ele tá uma consistência boa, tá? E é isso aqui que você vai acrescentar no esmalte. Me perguntam muito, assim, eu coloco o CMC e mais a água? Não, o CMC ele já tá diluído na água. Então se você misturou lá o seu esmalte com o CMC na proporção que o fabricante do esmalte indicou, já tá bom, você não precisa colocar o CMC mais a água. A primeira vez que eu fiz esmalte, eu comprei lá na Arte Brasil e a Denise me ensinou direitinho, né? E eu, muito topeira, entendi que era o esmalte mais o CMC mais a água. Daí, beleza? Eu fiz. Peguei a quantidade de esmalte, coloquei a quantidade de CMC diluído e mais essa quantidade de água diluída. Pensa que o esmalte ficou ralo, ficou uma porcaria, né? Aí eu conversei com a Denise, ela me explicou com a maior paciência do mundo. Não, não é assim, você colocou demais, é um ou outro, tá aqui escrito, mas eu naquela ansiedade assim. Bom, foi ótimo, né? Porque eu errei uma vez e nunca mais. Errei, queimei as peças, ficou uma porcaria, aprendi, arrumei o esmalte e pronto, deu tudo certo e nunca mais fiz isso. Resumindo, a gente quando compra o esmalte em pó, você coloca essa quantidade de esmalte em pó e mistura com o veículo. O seu veículo pode ser o CMC que já está diluído, pode ser a água, e tem vários outros veículos que a gente pode utilizar. Vou contar uma curiosidade para você. Quando a gente compra esmalte em pó, a gente dilui mais ou menos numa proporção assim, olha, 100 gramas, vou falar em proporção, tá? 100 gramas, que seria 100% do pó, eu começo com 70 gramas de CMC já preparado diluído. E aí, se precisa mais, eu vou medindo a densidade do esmalte e vou acrescentando o CMC e chego numa proporção que vai chegar mais ou menos em 1 para 1. 1 de pó para 1 de veículo. Nos esmaltes comerciais que a gente compra pronto, principalmente os importados, a gente tem uma proporção de 100 de pó, 1 de pó, para 5 de veículo. Ou seja, a quantidade de matéria-prima que eu tenho ali naquele esmalte é 1/5, é muito pouca, se comparado com aquela que você prepara na tua casa. E isso eu vim a descobrir por quê? Quando eu comecei a fazer aula de esmaltação lá na Lu, ela falava assim, tem que passar um monte de esmalte, tem que passar no mínimo 3 a 4 camadas, a sua mão é muito delicada, ela passa uma quantidade maior, eu passo menor, né? E assim, da pincelada, sabe? É o jeito da pessoa. Ela falou assim, você tem que passar no mínimo 4. E eu pensava assim, ela tá falando isso porque ela quer vender esmalte.
Mas eu fui estudar esmalte e eu vi o que não tem nada a ver. Por quê? Porque realmente a quantidade de matéria-prima que vem nesse esmalte é muito menor do que quando você compra o pó e prepara. E eu honestamente não acredito que eles façam isso porque eles querem ganhar dinheiro, porque hoje estudando, entendendo a matéria, né, esse material, esse componente, o que eu percebo? Quando você acrescenta o veículo, que seja esse CMC, ou, por exemplo, o overglaze, o veículo é um óleo, para ele aderir numa superfície que já está vitrificada, né? Então, quando você acrescenta esses veículos, que eles são assim emulsionados, eles facilitam muito a pincelada. E eles diminuem muito a chance de dar mancha no esmalte e da pincelada ficar marcada. Tanto que eu não lembro qual que é o produtor, se é Macon, Duncan, o lema deles é assim: esmalte cerâmico para qualquer pessoa esmaltar, independente da habilidade ou da idade, porque realmente são esmaltes que você passa e eles dificilmente ficam marcados. Por quê? O que faz com que o pincel corra sobre a superfície e dê essa camada bonita é o veículo. Então, você tem que passar uma quantidade maior de camadas, dependendo da marca do esmalte, para que você tenha a quantidade de matéria-prima, quantidade de pó suficiente para a hora que for queimar a peça, criar a camada vítrea. Por quê? Daí atenção, ó, essa parte. O veículo, qualquer que seja ele, em 800, 900 graus, volatiza, ele vai embora. E aí só vai sobrar a matéria-prima do esmalte. E essa matéria-prima vai fundir, vai virar como se fosse assim, um caramelo, um mel em volta da peça, e aí vai esfriar, ela vai endurecer e vai criar a camada vítrea, que é o esmalte vidrado cerâmico. Ou seja, não importa o que você usar de veículo, se é a água, se é o CMC, se é o óleo, se são outros, eu falo outros, gente, aí é desconhecido, porque quando eu estava estudando formulação de esmalte lá no Senai Mário Amato, na época que tinha a parte de cerâmica, eu lembro que mandaram fazer uma análise laboratorial de um esmalte comprado. Tinha 10 tipos de veículos diferentes. Alguns que não eram identificados, mas todos têm uma propriedade adesiva, que é para fazer colar, aderir na peça, e essa propriedade emulsificante. E claro, né, os caras têm um laboratório que roda 40 horas por semana com gente especialista no assunto, eles devem desenvolver coisas maravilhosas, coisas bárbaras, assim. Então, essa é a diferença para você entender. Quando você prepara o seu esmalte, você tem um esmalte muito mais concentrado do que quando você compra o esmalte. Cada um deles tem a sua vantagem e a sua desvantagem. E aí, quando o pessoal que trabalha só com esmalte comprado orienta, tem que passar 2 ou 3 camadas, principalmente os reativos para abrir a reação, não é porque eles estão querendo fazer você gastar mais. Ó, não estou ganhando assim, propaganda de ninguém, eu só estou falando a real, que é o que eu falo para os meus alunos, que eu aprendi isso. Você tem que passar essa quantidade de camadas para ter matéria-prima suficiente para o esmalte derreter, para o esmalte reagir e para ele criar essa camada vítrea. Bom, então é isso. CMC, o que é? Um veículo, que pode ser orgânico ou inorgânico. Você pode comprar em loja de suprimento para cerâmica ou, no pior das hipóteses, como vinhedo, que não tem CMC de cerâmica fácil aqui. Às vezes bate um aperto, eu vou lá na loja de doce e compro o CMC de sorvete. Usa numa quantidade menor. Se você perceber que ele está mofando, pinga umas gotinhas de cândida, guarda na geladeira, mas se mofar, eu usei, não deu nada no esmalte. E você pode utilizar ele para misturar e preparar o seu esmalte, beleza? Se você tiver dúvida como preparar o esmalte e tal, eu tenho um vídeo explicando tintim por tintim como preparar esmalte. Tá aí aberto, liberado, publicado,
gratuito, assistam e aí vocês preparem o esmalte de vocês. E tem uma última dica. O CMC também serve para fazer uma outra coisa muito legal, que é a impressão em cerâmica, que vocês sabem que eu adoro. E tem uma série de vídeos que eu publiquei utilizando as telas de silkscreen feitas pela Soft Stencil. E nelas eu mostro que tem um pozinho que a gente pode misturar com o esmalte para ele dar uma emulsificada, ele dá uma engrossada no esmalte para não borrar na hora da transferência da imagem. Esse pozinho pode ser um pozinho que vende da Meiko, que é o 310, AC310, ou pode ser o CMC peneiradinho assim, você vai deixando o esmalte mais grossinho e passa na tela, mas tá tudo explicadinho lá no vídeo da série que eu faço essas impressões na cerâmica. Vou mostrar aqui o primeiro vídeo da série e aí vocês seguem aí quem tiver interesse. Boa semana para todo mundo, espero que eu tenha ajudado mais essa dúvida sobre esmalte vidrado cerâmico. E quem tiver dúvidas, manda lá no direct message do Instagram, porque aí eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo explicando tudo direitinho, tá bom? Gostou? Compartilhe o vídeo, dá um like, se você não está inscrito no canal, se inscreve. E, bom, é isso, porque aí vai dando apoio e suporte pra gente continuar. Obrigada, gente, boa semana!